Bananal é uma cidade histórica que fica no interior de São Paulo e já foi considerada uma das cidades mais ricas do Brasil na época do café. Mas ainda guarda muitas riquezas, a começar pelos seus moradores, que são muito produtivos. Aqui, por exemplo, é comum a criação de cogumelos e é uma dessas criações que a gente vai conhecer hoje, aqui no Condado dos Guapuruvus. Oi, prazer, bem-vinda. Muito obrigada. Mônica, que lugar lindo, gente. Essa é a Mônica que vai mostrar pra gente aqui a produção de cogumelos em toras de madeiras. E é só uma das coisas que ela faz, ela é muito produtiva, depois a gente vai falar sobre isso. Mônica, apresente-se, por favor. Então, eu sou carioca, né, e trabalhei 40 anos com teatro no Rio e vim para Bananal já tem uns 12 anos. E morando aqui já tem 5, direto. Como você descobriu o Bananal? Ah, é uma história longa. Dá pra resumir? Não, mas sabe aquelas coisas que parece que está escrito nas estrelas, que você tinha que vir? Porque foi uma série, eu ouvia falar na Bocaina há mais de 30 anos. E justamente há uns 13 anos atrás eu tive a oportunidade de vir para o aniversário de uma pessoa conhecida, foi a primeira vez que eu conheci. E 15 dias depois a gente recebe um e-mail de um amigo aqui do meu vizinho que falou que queria vender um pedaço de terra, mas ele só queria amigos ou amigos de amigo. Ele não queria ficar muito sozinho aqui, queria alguém para jogar uma carta, tomar uma tacinha de vinho, enfim. E eu vim assim, para fazer um passeio, para conhecer mais a região. Aí eu falei, mas para que eu vou conhecer o terreno? Eu não quero comprar? Não, vou lá, passo o dia. Bom, cheguei aqui, eles me abduziram, né? Porque foram simpaticíssimos, fizeram um almocinho, aí eu conheci. Ai, quando eu vi tinha água, terra verde, eu comecei a ouvir uma vozinha assim, que era do meu pai, que já falecido, dizendo, minha filha, se algum dia você tiver algum recurso, compra a terra. E eu tinha acabado de ganhar uma grana, estava guardada, eu não sabia o que eu fazia, eu falei, vou comprar. E é um paraíso, a gente está aqui dentro da Serra da Bocaina, cercado por montanhas, por uma floresta linda, os pássaros cantando. Um lugar impressionante e aqui você resolveu começar a produzir coisas que não tinha produzido até então. O cogumelo é só uma delas. Né? Pois é, a gente brinca que é o tal do New Rural, né? Quem vem para a zona rural, te falei, eu fui urbana a minha vida inteira, então eu tive que aprender. Como eu trabalhei com teatro, a gente sempre estuda quando você vai montar um espetáculo, que contexto é aquele, que autor é aquele, é que o universo é aquele que você vai falar para você saber do que você está falando, o que te move, o que te toca. Quando eu vim para cá, eu falei, eu preciso estudar. Aí eu fui para o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, me inscrevi em todos os cursos e fora de lá, São Paulo, congresso, comecei a estudar paisagismo, horto-orgânica, agrofloresta, plantas consorciadas, o que é, o que não é. Eu falei, bom, eu entendi, eu intuía que seria o meu playground futuro, que eu ia envelhecer aqui, que era aqui que eu ia ficar. E em meio a toda essa riqueza natural que a Mônica produz seus cogumelos, alimento que vem ganhando cada vez mais espaço na mesa dos brasileiros. Das 22 mil espécies existentes no mundo, 2 mil são comestíveis. Trata-se de alimentos altamente nutritivos. O shiitake, por exemplo, que é um dos cogumelos mais consumidos no Brasil, é rico em proteína, selênio, vitamina B2, B3 e outras propriedades benéficas para a saúde. É esse o tipo cultivado pela Mônica. E o método escolhido por ela é o cultivado em troncos, um modo totalmente artesanal de produção. Estamos chegando aqui a um galpão. E é aqui dentro que a mágica acontece, uma das fases, né? Que são várias fases. Pode dizer que a mágica é a hora que frutifica, né? A coisa mais linda. E é muito louco, assim, a gente é louco porque é surpreendente tudo na natureza, é um fungo, né? Então, eu optei fazer, deixa eu só dizer assim, esse aqui faz parte de um projeto que é a Conexão Mata Atlântica, que é um projeto que aconteceu em Bananal e eu fui uma das contempladas, que era a ideia deles apoiarem algum fazer desse nosso, voltado para a agricultura e tudo mais, e com uma cadeia de valor sustentável, onde a gente pudesse vender aqui, envolvesse as pessoas do local, da região. Então o shiitake entrou nisso, que já era um desejo que eu tinha, e eu tive esse apoio inicial deles e ficou para sempre, para continuar. E quando eu optei em fazer em tora, que é a maneira mais
natural, mais próxima da natureza. A gente vê cogumelo por tudo quanto é lugar, em árvore, né? Sim. Em tronco caído. Nasce espontaneamente. Nasce espontaneamente. Aqui no Brasil a gente usa toras mais de eucalipto, e um tipo de eucalipto que não é cheiroso, não é resinoso, porque não pode ter muito cheiro. Lá fora eles usam muito carvalho, mas aqui é difícil. E você tem, geralmente de 1 metro, com um DAP assim de uns 15 centímetros, e você tem que cortar na lua minguante. Tem esse segredo aí. Tem esse segredo, porque toda a seiva está contida na parte de baixo do tronco. E essa seiva, esse açúcar que está ali é o que vai facilitar a inoculação. Inoculação seria a hora que você vai gestar, digamos assim. Você fura a tora, assim, sei lá, de uns 10 em 10 centímetros e vai fazendo uma triangulação, furando 6, aí dá uns 5 centímetros mais 6 ao redor de toda essa tora. E ali você injeta um micélio. O micélio seria o embrião, digamos assim, do cogumelo. Hoje em dia você já compra ele pronto como se fosse uma rolha de uma garrafa de vinho. Você pode até fazer, colocar e depois fechar com isso eu nunca fiz, com uma resina, mas eu já preferi adquirir ele pronto, que você coloca e vai ali com o martelinho e só sela ele ali dentro, que às vezes ele não entra. Você tem com furadeira mesmo e você tem uma broca específica, que ela fura exatamente no tamanho dessa rolinha, desse micélio. Aí é só encaixar ali. É só encaixar. Isso você tem que fazer 7 dias depois que você colheu a tora, porque ele ainda está com toda a seiva. Mas este é apenas o início de todo o processo que implica em vários segredos até a chegada da colheita. Após a inoculação, ou seja, a implantação do micélio, os troncos são levados para um local úmido, em meio à natureza, e colocados em posição de fogueira. Aqui eu vou te mostrar a fogueirinha que eu comentei. Tá pouco, mas enfim, já dá para ter uma ideia, tá vendo? Então a gente empilha. O que eu vou contar para vocês que eu não falei até agora? Depois da frutificação, as toras voltam para a fogueirinha de novo. Volta. Elas dá para usar a podem dar mesma até umas tora. 4 ou 5 vezes. A mesma tora. A mesma tora. Aproveitar essa doçura que você falou. Ela tá aqui, como o micélio tá todo lá dentro, o fungo já tá espalhado. Aí você deixa ela descansar mais uns 3 meses, 2 meses, aí dá de novo, começa de novo, dá o choque na água, choque mecânico e volta para frutificar. Essa aqui já está na 2ª ou 3ª frutificação. Eu tô vendo até um erro aqui. Qual seria? Porque ela tá direto no solo. Não pode? Não pode. Eu devia ter botado ela em cima de um tijolo ou uma pedra para não vir um fungo indesejável, uma outra bactéria. E como a gente está numa área aqui muito arborizada, vocês vão até ver aí essas manchinhas vermelhas nos troncos que indicam uma pureza de ar. Então é um ar muito fresco, tem muitas árvores. O ambiente por si só já proporciona essa umidade, que como você falou mesmo, ela está num ambiente natural. Exatamente. E aí vão surgindo os fungos aqui, a gente até começa a ver. Tem um ali, ó. Aqui, um pequenininho já tá aqui. rebrotando. E Olha essa que aqui fofo. já deve estar na 3ª ou 4ª frutificação. Então você vê que é incrível, né? Ela tá aqui só com a água da chuva, sem controle nenhum, e ela vem embora. E aquilo que eu falei, só reforçando, depois, daqui a uns 15 dias, mas agora que tá brotando não, mas eu tiro a de baixo, põe em cima, põe a de cima embaixo, a que tá fora vem pro meio, a que tá no meio vai para fora. Então a gente dá uma rearrumada na fogueirinha, por causa do peso dela, né? Essas manchas brancas no tronco indicam que os cogumelos estão frutificando e prontos para o próximo passo. Mônica aproveita uma pequena piscina de água natural para realizar um dos processos. Aqui, os troncos que saíram daquela fogueirinha sofrem um choque hídrico. Aqui a gente desce e vai para o rio, né? E aqui é um outro jardinzinho secreto que ele funciona como piscininha e como tanque, porque a água entra ali direto e sai e fica renovando. O mesmo tronco, após a colheita, pode ser usado até 5 vezes. Cada vez que ele é reutilizado, o tempo de mergulho é menor. Exatamente. No primeiro choque ela fica 24 horas. No segundo choque, 12. No terceiro, 6. No quarto, 3. E no último você só molha, deixa uma horinha. Como eu te falei que a fogueirinha pode voltar até 5 vezes, então os choques eles vão diminuindo. Então esse já é o segundo choque, ela vai ficar aqui só 12 horas,
botei para vocês verem. E tem que anotar tudo isso? Como é que você faz para não esquecer? Anota. Cada pilha tem um nome. Olha! Para eu saber quem é quem é da primeira, segunda, terceira leva, né? Aí a gente volta lá pro galpão, que é para onde vão as toras depois que elas são retiradas da água. E o lugar tem que ser assim, escuro mesmo. O local, o ideal é que você tenha uma umidade controlada. Então aqui eu tenho uma mangueirinha que a gente, quando está muito seco, a gente molha. Tô vendo. A gente mantém a brita e calcário, que é para poder manter uma higienização, para tentar que não venha nenhuma bactéria, nenhum fungo, que não é o que a gente quer. Então é um ambiente que a gente tenta manter ele o máximo de olho. E aí os apaixonados por shiitake, né, que é o caso do cogumelo que a gente está mostrando aqui hoje. Olha eles aqui na tora, gente, depois de todo esse processo, depois dos choques, depois da água. Da inoculação, passando por todos os passos que a gente viu, até a colheita, pode se levar de 6 a 9 meses. Ó, tá vendo? A inoculação foi aqui. Uhum. Ele brota no Aonde tronco. ele quer. Onde ele quer. Nem todos vão nascer, é isso? Não. Não, eles nascem, mas onde eles querem, com a quantidade que eles querem. Essas aqui eu já tinha colhido, agora eu deixei para colher com vocês hoje, por quê? O ideal, eu vou tirar essa aqui para você ver, é que a gente colha com o chapeuzinho fechado, tá vendo? Quando ele faz assim, né, uma curvinha. Exatamente. Por exemplo, o valor de venda é maior quando você retira ele com o chapeuzinho fechado. Quando ele começa a abrir, como essa aqui maravilhosa, que está grande. Olha que grandão. Mas ele já começou a abrir. Ele, digamos assim, que ele tem um valorzinho diferenciado. Mas, assim, isso é nível gourmet, nível de venda para restaurante, para, né, no dia a dia comum, não tem menor problema. Você, não muda sabor, textura, nada. Inclusive, a gente usa o caule também. Que muita gente corta e dispensa, você pode fazer tipo baconzinho, você pode cortar e dar aquela grelhada no azeite e ele vai ótimo numa farofinha, vai ótimo junto com o que for. Você pode, você vê como é fácil, eu colho na mão, tá? Eu já lavei minha mão antes de vir pra cá. E assim, se você tem um quintalzinho, você empilha, até dentro do quarto você pode deixar elas ali em pezinhas. Então assim... E não é uma coisa cara, porque é barato. O processo é demorado, mas o investimento não é muito grande. E você vê, depois que você deu o choque, você vai ficar um ano colhendo. Então você vai comendo. Olha que beleza, gente. E aí eu não dou conta de tudo. Então eu faço conserva, porque eu vendo para os meus hóspedes, mas faço conserva, congelo. Então você tem como manter ele por um tempo, né? E isso gera uma economia. Aí você falou dos hóspedes, estou vendo aqui os colchõezinhos, as preguiçadeiras. Os cogumelos são apenas parte das novidades na vida da Mônica, desde que ela saiu da capital carioca para viver no interior de São Paulo. Você aproveitou aqui o local também para construir um local para os hóspedes, onde eles podem desfrutar dessa beleza toda aqui da Mata Atlântica e também podem ter toda essa vivência, acesso aos visitam, cogumelos. eu explico isso que eu estou te explicando, eles podem colher o cogumelo, comprar e levar para consumir na casinha. Eu sempre deixo os queijos que eu faço também. Então a ideia é eles poderem também estar em contato com isso. Tem uma horta que eles podem colher. Então, é uma coisa que eu gostaria. Então, quando eu sonhei em fazer esse lugar, eu falei, eu quero proporcionar essa experiência, essa vivência para quem vem. E depois da pandemia ficou claro que a gente precisa desse resgate, né? E aí foi durante a pandemia que nasceu essa Casa na Árvore? Foi. A propriedade ela batizou de Condado dos Guapuruvus. Guapuruvu é o nome dessa árvore imponente, que pode chegar a 30 metros de altura e cercam todo o redor, como grandes guardiãs. Lugar onde a Mônica chegou para mudar não somente sua vida, mas também contribuir de alguma forma com a mudança do planeta. Então a ideia da gente poder proporcionar o melhor, né, assim, poder ir, assim, e apostar e tentar, porque aqui a gente faz recuperação de nascente, a gente faz plantio de mata ciliar. Então, quando eu vim para cá, eu quis atuar com a mão na terra, de fato, que eu acho que é o que é mais importante hoje no planeta, né, assim, acho que na pandemia a gente parou tudo e viu que é possível. E aí você disse que está sempre experimentando coisas. Nesses 3 anos, lidando, mexendo com o shiitake,
O que você aprendeu? O que isso trouxe para sua vida? Você que é tão ligada à natureza, ligada às coisas vivas ao redor. Eu acho que faz parte de um todo, não só ele, mas ele veio junto e ele contribui. É questão de tempo, de controle de ansiedade, de paciência. Sabe quando você pousar o talher entre uma colherada e outra? O shiitake, ele tem esse tempo de germinação, ele tem o tempo dele, né? O tempo da colheita, o momento que abre. Então, acho que estar aqui me ajudou muito a refinar esse estar presente, sabe? É acompanhar o ritmo das florações, que eu também trabalho com jardim, então, né? Esperar o tempo da floração, desde o semeado, brotado, crescer, do adubado, colher. E aí o que morre não morre porque volta para a terra, realimenta, né, o que está vindo. Então, assim, eu acho que o shiitake faz parte disso, você aproveita toda essa cadeia, né? Então, isso ajuda, acho que para a vida, ajuda esses mistérios da vida, de estar vivo, de morte, né? De como a gente faz parte desse grande ciclo. Talvez isso tenha ajudado a pensar essas questões. Muito obrigada, viu, por Imagina. abrir a sua casa pra gente, por nos receber nesse lugar lindo. Quem dera todos tivessem a possibilidade de estar em contato assim com um ambiente como esse e respeitar mais a natureza. Muito obrigada, Ju, imagina, viu? obrigada a você por estar fazendo essa matéria.